Salve galera, estamos aqui para mais uma live. A live hoje é com o Mestre Halil, fundador do Grupo Raiz do Brasil. E a gente vai estar falando um tema bem interessante hoje, que é sobre a gestão, a importância da gestão dentro do mundo da capoeira. Opa! Que bom, Rala! Que bom te ver aí. Obrigado, Zé. Obrigado, Zé. Bom estar com você aí, com a rapaziada toda. Tem uma galera que está chegando, o pessoal vai vir em peso aí hoje. Terel, salve Terel! Ô, Terel, quanto tempo, meu velho. Terel ficou chateado porque não conseguiu mandar uma pergunta para você, mas falou que você é uma pessoa que ele tem muito apreço, muito amor por você. Pediu para mim falar isso para você, viu? Legal, Zé. Eu também gosto muito do Terel. Terel é especial. Várias histórias com ele aí. Ele falou das viagens que Tribo de vocês Já, Terel vai fizeram. lembrar dessa. Tribo de Já. Ah, o pessoal está chegando. Você tem um berimbau aí para a gente poder fazer um sonzinho aí quando o pessoal vai entrando? Tem sim. Tá me ouvindo bem, Zezinho? Estou te ouvindo bem. Tá com iluminação boa também? Tá legal. Tá tudo Então vamos lá. ok. Então vamos tocar um berimbau aqui, Zé. Para a galera ir chegando, né? E aí a gente vai dando início aí à nossa live. Já deu um toque aqui para a galera, mais ou menos das questões que a gente vai abordar. E, assim, queria agradecer de antemão a presença de todos. A gente não vai conseguir estar falando com todo mundo que vai estar chegando, porque a gente vai estar entretido aqui com a live, mas, de antemão, muito obrigado pela presença de vocês, viu? Legal, Zé. Legal. Eu vou afastar um pouquinho aqui para poder dar um espaço para eu tocar. Então vamos lá. Eu vou cantar uma música que eu falei na outra live. Há muito tempo que eu não canto. Talvez até se errar, você me ajuda aí, Zé, na letra. Tá legal. É uma música, tá dando para me ouvir, Zé? Tá. É uma música que realmente descreve a capoeira num todo. Quem compôs essa música foi o Mestre Tony, que para mim é um dos maiores compositores de capoeira, de música de capoeira, cantador também. Um amigo que eu tenho há muitos anos. Vamos lá. Uma vez perguntaram a seu pastinha que era capoeira. E ele, mestre dele, respeitado, ficou um tempo calado, revirando a sua alma. Depois respondeu que calma, por mais de ladainha. A capoeira é um jogo, é um brinquedo. É se respeitar o medo e dosar bem a coragem. É uma luta, olha amanhã de mandingueiro, um vento no veleiro, é lamento na senzala. É um corpo arrepiado, um berimbau sem tocar. A poeira é o voo do passarinho, o riso de um menininho, é bote de cobra a corar. Sente na boca todo o gosto do
que nasce. O tapa explodiu na face e foi arder no coração. É o grito de zumbi ecoando nos quilombos, se levantar de um tombo antes de tocar no chão. Enfim, aceitar o desafio foi com vontade de lutar. A poeira é um pequeno navio, Solto na... pequeno barquinho pequenino, outro na onda do mar. Poeira é um barquinho peregrino, outro na onda do mar. Essa música, Alan, realmente ele estava muito inspirado quando ele fez essa música, né? Ele conseguiu passar muita essência da capoeira para essa música, para essa letra dessa música. Você cantou, o corpo já arrepiou aqui na hora. Em sentido assim, conotativo, ele consegue expressar muitas coisas, né, Zezinho? Com essa música aí, né? E que eu me identifico muito com ela. Mandou bem para Tá boa aí, começar. Zé? Hã? A imagem está legal aí, tranquilo? Tá boa, tá boa. Vou botar Ele o mandou... óculos aqui, porque sem óculos é difícil. Eu tô... Alan, muita gente deixando recado aí, tem gente da sua família lá em BH, tem muita gente bacana aí que tá nos assistindo. A nossa responsabilidade é grande. O pessoal está numa expectativa muito grande sobre o que é essa gestão na capoeira, né? E o que a gente tem para estar falando para o nosso público, para essa audiência maravilhosa que está nos assistindo agora. Vamos tocando, e à medida que o pessoal for entrando, eles vão vendo mais ou menos os assuntos que a gente vai estar abordando, mas está muito relacionado à liderança, à gestão de tempo, a investimento, né? Investimento que a gente faz em si mesmo, né? Que é um dos mais importantes. E aí o pessoal tem muita pergunta para você, a gente vai ter que separar um momento para poder fazer essas perguntas, muita gente querendo saber algumas coisas da sua boca. Eu sempre começo as nossas lives perguntando um pouco da trajetória das pessoas que nos visitam, né? E com você não vai ser diferente. Queria que você falasse para a gente um pouco da sua trajetória, algumas dificuldades que você encontrou, enfim, as elevações de grau da sua maestria. Fique à vontade aí para poder contar aí quando você começou, como começou, o que te incentivou a começar. Está contigo, mestre. Bom, eu comecei a capoeira com 13 anos de idade, com o mestre Tabosa, que foi uma opção especialmente maravilhosa de ter conhecido o mestre e optado por ter treinado com ele desde o começo. E desde o dia a primeira vez que eu vi a capoeira de perto, que foi numa escola que eu estudava, perto da minha casa, eu me apaixonei. Quando eu vi a capoeira, tinha um scratch de um grandão querendo pegar um pequenininho, um jogo mais ou menos combinado, que até hoje vem na minha mente aqui, alguns movimentos. E eu falei, pô, esse negócio é bacana, eu gostei disso aí, eu quero fazer esse negócio. E dei muita sorte que a Academia do Tabosa era na 505 Sul, e eu morava do lado, na 304 Sul. Para quem é de fora de Brasília, aqui são divididos por quadras, bairros, enfim. E daí em diante, Zé, eu não pensei uma vez sequer em parar e desistir, né? Cada vez eu queria me aprofundar mais, aprendi a tocar os toques de berimbau, assim, eu julgo que numa velocidade muito grande, mas não por eu ser superdotado, qualquer coisa assim, mas pela dedicação e por estar sempre com o berimbau na mão, né? Hoje, às vezes, as pessoas querem ter resultado sem trabalhar para esse resultado chegar. E querem coisas muito imediatistas, né?
gente vê as coisas acontecendo, em pouco tempo as pessoas querem começar a dar aula, e sem passar por etapas. E na vida a gente tem que ter calma e ter etapa, né? O bebê, antes de engatear, vai levantar o bruço, depois vai engatear, depois vai começar a levantar, a cair, até começar a dar os primeiros passos. E como eu tenho a filosofia de vida pela capoeira, minha filosofia de vida é toda direcionada à capoeira, como eu penso, e então acho que as pessoas têm que ter mais calma. Mas eu me lembro que quando eu tinha talvez 8 meses de capoeira, Tabosa fazia uma roda, acho que de 15 em 15 dias, na academia dele, ao sábado, com birimbau, chamava alguns convidados, então eram mais graduados. E eu não sei se ele se lembra disso, mas ele liberou para eu jogar já nessa roda. Eu era um zero à esquerda na capoeira, mas tinha muita vontade, né? Eu acho que isso é que é importante, a vontade de querer estar e querer desenvolver alguma coisa de uma maneira bacana. Então, foi mais ou menos assim a trajetória no começo. Ao passar do tempo, eu comecei a dar aula. Eu ainda era corda roxa, pouquíssimas pessoas davam aula de capoeira em Brasília. Ô, Rala, só uma te interrompendo. Você tinha quanto tempo que você já praticava capoeira quando você começou a dar aula? Zé, isso foi de 79 para 80. Eu tinha 7 anos de capoeira. Eu já tinha um tempo. Mas é diferente de hoje, né, Zezinho? Porque Sim. hoje as informações, você vê, hoje a gente comunica por live, por internet, enfim, daqui para o Japão, em real time, enfim. Não existia isso. Então tinham poucas pessoas, pouquíssimas pessoas davam aula em Brasília. E aí, como eu não era mestre ainda, eu chamei o japonês, o Agnaldo Kawamoto, que era formado já, era corda vermelha, do mestre Tabosa. Nós conversamos com o mestre, ele falou, vocês dois podem dar aula junto. E eu comecei a dar aula na academia, no Lago Sul, na academia classe A. Depois de 8, 9 meses, teve um verão, eu estava no Rio, o japonês foi para lá, a gente sempre gostava de ir para o Rio para treinar. E ele falou, Rala, pode ficar com a academia lá, você dando aula sozinho, porque não rolava, tinha 4, 5 alunos, 7, voltava. Eu sei que isso, na verdade, foi uns 4, 5 meses. Eu sei que no ano seguinte, eu consegui já fazer o primeiro batizado, isso em 1980, e tinha mais de 30 alunos. E eu tinha um camarada que treinava no Tabosa também, depois nós começamos a dar aula juntos, que é o Popó, e que me ajudou muito nesse batizado. Quando ele tocava o birimbau, eu batizava, e quando eu tocava o birimbau, ele batizava. Porque quase ninguém ainda sabia, não tinha capoeirista, era bem diferente de hoje. E eu acho que foi um divisor de água para mim também, Zé, quando eu comecei a cantar na roda de capoeira. Eu comecei a me soltar mais, isso me motivou, me incentivou, me empolgou muito. Daí em diante, era capoeira de manhã, de tarde, de noite. Às vezes, quando eu tinha recesso, feriado, qualquer coisa assim no meu trabalho na Caixa, eu entrei muito novo, com 21 anos na Caixa, eu tinha passado o concurso. Então, eu aproveitava o máximo possível. Dava aula em 3, 4 lugares e fazia só 6 horas na Caixa, que ainda eu fazia faculdade, enfim. E aí as coisas foram acontecendo. Vamos lá, Zé. E como é que chegou, como é que foi a sua perspectiva de virar mestre? Como é que aconteceu isso? Zé, eu nunca, para te falar com muita sinceridade, eu nunca tive essa coisa de, não, quero receber a corda de mestre, quero ser mestre. Eu acho que isso aí é bacana, é bom e tal, mas não é isso que faz o capoeirista, não é isso que faz o professor. Eu acho que a vivência que a gente tem, os anos de vida da capoeira, treinando, dando aula, passando por várias situações, passando por momentos diferentes da capoeira, que eu tive o privilégio de passar, né? E me julgo ainda bem, me mantendo muito dentro da capoeira. O que eu acho é que a prova disso é que eu fiquei 12 anos na corda roxa. Alguns camaradas, colegas, amigos que treinavam na mesma escola com Tabosa foram se formando e eu não tinha essa preocupação. Inclusive, hoje, naquela época eu já não me preocupava. Hoje,
com um pouco mais de experiência, com mais vivência, eu agradeço o Tabosa. Porque talvez, se eu tivesse sido formado antes, eu não tivesse ido com tanta vontade de buscar novos conhecimentos, novos treinamentos, novos horizontes e desenvolver trabalho. Eu me lembro que uma vez eu fui num evento grande, tinha um dos mestres aqui, e ele até falou, contra a mestre ali, Popó, a gente não sabe nem porque eles ainda não receberam a corda de mestre. Então isso aí não mexia nem um pouco com o meu brilho, de forma alguma, muito pelo contrário. Só me incentivava a treinar e dar muita aula. Eu gostava muito de dar aula. Porque a gente dando aula, a gente está treinando também, né, Zé? Mesmo Legal. que não fisicamente, mas ali você está passando o movimento, você já vê outra maneira de sair daquele movimento, de entrar, e tudo aquilo olhando. A gente começa a inserir tudo isso dando aula, né? Passando conhecimento. Eu digo que eu comecei a aprender capoeira quando eu comecei a dar aula de capoeira, justamente por causa dessa situação, né? Você tem que se preparar para poder dar aula, você ali no meio da movimentação, você começa a enxergar outras coisas. Então, realmente, quando a gente está dando aula, a gente aprende muito capoeira. Isso é uma coisa muito interessante. É verdade. Ali você falou que começou capoeira com 13 anos de idade. Com 13 anos de idade, a gente só tem a preocupação de ir para a escola, né? Você falou que passou no concurso público muito cedo, com 21 anos de idade. E como é que você conseguia gerir isso aí? Treinamento, estudo, depois teve que parar, estudar para concurso e capoeira. Depois que você estava lá dentro da caixa, você tinha as viagens. Então, assim, você teve Vamos aos uma. poucos, então, Zé. Vamos repartir essa pergunta, senão eu já esqueci a primeira coisa. Mas vamos lá. Na Estudo, a verdade, relação estudo. E eu vejo que quanto mais coisa a gente faz no nosso dia, mais a gente arruma tempo para fazer. Aquelas pessoas que fazem pouca coisa não conseguem, não arrumam tempo para fazer mais coisas, né? Eu acho que isso é uma organização da nossa gestão do tempo, e eu acho que isso é muito importante. Como é que você fazia para estudar na escola e treinar capoeira? Depois, no segundo momento, como é que você fez para estudar para um deixa eu concurso responder a público? primeira, então. Vai Vou lá. responder. Na verdade, eu prestei concurso antes da Caixa, no Banco do Brasil. Tinha concurso para menor aprendiz, e eu dei muita sorte e passei com 14 anos. Então, eu comecei a trabalhar no Banco do Brasil com 14 anos, como menor aprendiz. Me ajudou muito, me deu uma visão de mundo, de responsabilidade, de saber dividir melhor o tempo, de aproveitar melhor o tempo, de ter um recurso financeiro produzido por mim, né? Isso aí é muito bom, principalmente quando é uma criança. Você com 13, 14 anos, você é um pré-adolescente, adolescente. E o Banco do Brasil pagava muito bem. Eu, com 8 meses que eu estava no banco, eu já comprei uma motinha para mim, com meu dinheiro, com recurso próprio. Então, ali, como eu já fazia capoeira, a coisa foi... Eu fui caminhando paralelamente. Escola, capoeira e trabalho. Sendo que o menor aprendiz só fazia 4 horas, trabalhava só 4 horas, eu trabalhava à tarde e treinava à noite e de manhã num treino de 6h15 da manhã com o mestre Gil, também na Academia do Tabosa. Muitas vezes o Gil chegava, eu estava na escadaria, perto da porta onde abria, esperando. Quantas vezes o Gil puxou o treino só para mim, até falei isso na outra live, muito legal, saindo um pouco do foco, mas um abraço, Gil, para você. Foi um mestre também que me ensinou muito. E uma das coisas grandes que o Gil me ensinou foi que a gente não tem que estar motivado para dar aula só quando a casa está cheia, com 20, 30, 40 alunos. Quantas vezes ele dava o mesmo treino, só eu e ele, né? Isso aí foi um aprendizado. Então, Zé, eu acho que eu tive esse facilitador, por começar, como você mesmo disse. Às vezes a gente tem muito tempo, como agora, na pandemia, faz poucas coisas. Por isso que é bom manter uma rotina, que desde segunda-feira eu voltei a fazer, mesmo podendo acordar a hora que quiser, comecei a acordar mais cedo, e já estou sentindo os frutos disso aí, sabe, Zé? Então,
como a coisa começou muito cedo, eu tive esse privilégio de aprender fazendo. Trabalhava no banco, estudava de manhã, à noite, capoeira, da tarde para a noite, às vezes capoeira de manhã quando não tinha aula, às vezes quando eu podia faltar ao trabalho, capoeira também, de 6 horas da manhã, 6h15, já estava treinando. Isso ajudou muito. No segundo momento, já começou a complicar mais, porque na Caixa eu já fazia faculdade, mas peguei um horário diferenciado na Caixa, entrava às 11h15, saía assim às 17h15, ia para a academia treinar e dar aula. E como eu já tinha bastante graduados, eu treinava puxando o treino e jogava também com eles. Isso aí não tem coisa melhor para o capoeirista aprender jogando, né? A capoeira é uma arte diferente. Ela precisa do treino, mas precisa do jogo, né? E com quanto mais pessoas com diferentes características, disposições, vontade, jogo, você joga melhor para você, né? Porque a capoeira é muito rica quanto isso aí. Então, eu não tinha nenhum cargo de confiança ainda, foi tranquilo. Começou a ficar um pouco mais apertado quando eu entrei na Caixa em 82, 85, mais ou menos. Eu já tinha passado pelo caixa, né? Pela bateria de caixa, fiquei pouco tempo. Não gostava não gostava mesmo de ficar, mas acho que era importante passar por aquela etapa. E aí eu recebi a função de supervisor de agência. E começaram as responsabilidades a aumentar. Quando foi em 84, pintou a primeira viagem para fora do Brasil, que eu fui para a África, fui para um evento grande demais na Líbia, e onde participaram 59 países, se não me engano. Foi para comemorar, eu não me lembro quantos anos de independência da Líbia. Nessa época, a Líbia era muito forte, com petróleo, o Gaddafi tinha uma voz de comando muito grande, e eu tive a possibilidade de conhecer o exterior, levando a capoeira para um lugar que eu nunca imaginaria, que na África, ali no chifre da África, ao lado de Marrocos, enfim. E foi muito legal essa viagem, porque, mais uma vez, a capoeira demonstrou a sua riqueza. As delegações chegavam com 40, 50 atletas, e não era só de luta, muito pelo contrário. Só a capoeira que foi como luta também, né, como arte marcial. A capoeira é arte, é cultura, é brincadeira, é dança, é atividade física, é história do nosso país, enfim. E a capoeira, nós tivemos um problema com toda a bagagem que estava dentro de um container, quando nós chegamos em Trípoli, e conseguimos nos virar, porque era um grupo grande de dança e de teatro, que até hoje existe, da Universidade de Brasília, chama Indança. E através da capoeira do maculelê, nós envolvemos algumas meninas que dançavam muito, algumas pessoas, e um cara entrava fazendo embaixadinha com a bola, cantando uma música, Aquarela do Brasil, e essa apresentação era muito importante, que foi a primeira que nós fizemos, 2 dias depois que a gente estava lá. Enfim, a capoeira mais uma vez brilhou, o maculelê com o facão, fiz um jogo de navalha também, eles ficavam encantados, não entendiam aquilo com a navalha no pé. Você é um grande parceiro desse jogo, né, Zezinho? E as coisas foram acontecendo. O que eu penso é o seguinte, Zezinho, eu só acho, não querendo ser redundante e repetitivo, é que se a gente consegue fazer uma rotina, o dia, se preparar já para o próximo dia, a gente consegue desenvolver muito mais. Quantos camaradas nossos desenvolvem outras atividades e chegaram até a maestria da capoeira, né? Ou às vezes nem a maestria, mas se graduaram, tem um nível de capoeira muito alto, mas tem também um cargo ou no executivo, ou no judiciário, no legislativo, também bastante alto. Então, o importante é que a gente consiga se organizar. Ô, Rala, e eu vou até passar uma dica para a turma que está assistindo a gente, de uma dica que você me passou. O nosso dia começa na noite anterior, né? Da gente escrever tudo que a gente tem que fazer no dia seguinte. É importante a gente escrever, né? Porque senão a gente se perde. Pega uma linha, vai embora, quando vê, passou o dia, a gente não fez nada. Então, assim, o nosso dia começa na noite anterior.
Então, pensando o que a gente vai fazer no outro dia, escrever, e no outro dia, à medida que vai fazendo, vai riscando, vai ticando ali, e aí o dia rende, não é isso, mestre? Isso mesmo. E complementando isso aí que você falou, Zé, é você conseguir dividir bem as tarefas, o que é urgente e o que é importante. Porque às vezes você coloca muito foco numa tarefa urgente que não tem tanta importância como alguma que talvez te dê uma produtividade, te dê um retorno generalizado muito maior. Então a gente tem que saber fazer isso sempre. Legal. Alan, o mestre Tabosa, ele tinha uma amizade muito grande com o mestre Peixinho, né? O mestre Peixinho vinha muito a Brasília, vocês iam muito lá no Rio de Janeiro. Depois o mestre Camisa também começou a vir. Me fala um pouco da influência do Grupo Senzala na sua capoeira, né? E quais mestres que você se inspirava nessa época aí? Zé, eu acho que foi fundamental o convívio com o Grupo Senzala nos anos 80, porque eles realmente tinham uma técnica bem apurada, bem elevada, eu diria que até acima da média, e eles não trabalhavam só a capoeira. Isso é que me chamou a atenção também. A primeira vez que o Peixinho esteve em Brasília, ele ensinou uma primeira coreografia para a gente de puxada de rede, que o Tabosa trouxe para dar um curso, e coreografia de maculelê. Então ele deu o caminho das pedras, ensinou como pescar, e dentro da capacidade de cada um dos alunos do Tabosa, nós fomos desenvolvendo, cada um tomou um rumo, criou seu grupo, e eu acreditei muito que naquela época que a capoeira não estava separada das outras culturas brasileiras, de forma alguma, e que isso aí só enriqueceria o nosso grupo no geral. Prova é tanto que nós já fizemos apresentações em mais de 20 países, e sempre com muito sucesso, não só com a capoeira, em eventos diversos, eventos como inauguração de universidade de artes marciais na Alemanha, enfim. E a minha ida permanente ao Rio para buscar muitas informações. Brasília ainda estava nos primórdios da capoeira. Então a gente tinha muita técnica. Eu agradeço muito ao mestre Peixinho, que Deus o tenha, porque sempre foi uma pessoa muito tranquila, me recebeu algumas vezes, fiquei hospedado na casa dele. Foi ele quem me ensinou a encorar atabaque, né? Eu tinha um convívio muito próximo com ele. O mestre Tony me incentivava muito ao canto. Às vezes ele ensinava sem falar nada, a maneira de cantar, de compor, de se colocar na roda, de respeitar o próximo dentro da roda. E o mestre Camisa foi muito importante também, a vinda dele aqui, para mostrar os outros lados que a gente ainda não conhecia da capoeira, ou conhecia de forma diferente, né? Então, assim, eu acho que houve foi como é que eu posso dizer? Foi muito sábio a decisão do Tabosa de convidar esses mestres para dar curso aqui. Se não me engano, foi o primeiro curso que os mestres da Senzala deram fora do Rio. Não existia esse negócio de curso. E foi convidado pelo mestre Tabosa. Então, Mestre Tabosa, pode continuar, mestre. Teve uma importância muito grande, eu diria que no meu conhecimento técnico, no meu crescimento também técnico. O mestre Tabosa sempre foi um inovador, um precursor de muita coisa que a gente vivencia hoje na capoeira, né, mestre? Zé, eu acho que o livro, outro dia até batendo um papo com ele, o livro que o Tabosa escreveu, acho que tem uns 8 anos, mais ou menos, 7, 8 anos que lançou. E ele pediu para alguns capoeiristas, alunos, camaradas, mestres, escrever alguma coisa. E o que eu escrevi para ele foi que me chamava muita atenção a visão que ele tinha futura. Ele sempre foi um visionário. E nunca se preocupou em trazer outros mestres com outras técnicas, na preocupação, não, o mestre vai vir, vai tomar aluno, não sei o que existe muito, isso principalmente no exterior.
Então ele sempre deixou essa abertura para cada um caminhar do jeito que achava que seria devido. Então isso aí é muito importante, né, para a gente, e me serviu de lição até para poder agir assim com os meus alunos. Carla, me fala uma coisa. Quando que você sentiu a necessidade de investir em mais conhecimento dentro da capoeira e até mesmo em outros conhecimentos para que você pudesse crescer enquanto capoeira, enquanto homem, enquanto pessoa? Como é que surgiu isso dentro de você? O Zé, deu uma falhada aqui. Como é que é, Zé? Eu não entendia. Quando que você sentiu a necessidade de, Certo. de buscar mais conhecimento? Ou seja, investir no seu conhecimento, tanto dentro da capoeira, quanto em outros aspectos da vida também. Eu digo assim, no sentido você falou que já viajava ao Rio, quando você sentiu essa necessidade de buscar mais capoeira, mais contato com outros mestres, como é que surgiu essa ânsia de crescimento? Não só dentro da capoeira, mas também outros conhecimentos que são importantes para a formação de um homem, na formação de um caráter de uma pessoa, porque eu vejo que tem muita gente que treina capoeira, fica bom de capoeira, mas tem outros aspectos que não acompanham aquele ritmo de ensinamento, né? A gente precisa de vir junto numa toada só, né? Capoeira, enfim. Quando que você sentiu essa necessidade de investir mais no seu conhecimento? Ô Zé, com toda assim, sinceridade, simplicidade e humildade. Quando eu entrei na capoeira, eu já comecei a ir atrás disso que você está me perguntando. Né? Eu, com 13, 14 anos, a época de festinha em Brasília, quem nasceu aqui sabe como é que a coisa acontecia, tinha festa numa quadra ou numa casa, tinha endereço, era, não, sexta-feira tem festa não sei aonde, ia todo mundo, quem tinha convite entrava, quem não tinha penetrava, enfim. E eu descia, às vezes, sábado, com a galera toda, a rapaziada, 15, 16 anos, todo mundo arrumadinho. Eu descia à noite, sábado, 9 horas da noite, quando a galera começava a descer, com birimbau e ficava tocando e cantando e repetindo os toques. Então, acho que essa busca constante e insaciável que eu sempre tive para maiores conhecimentos e melhores conhecimentos da capoeira foi desde o dia que eu entrei. Eu te dou um exemplo aqui, eu era moleque, aí tinha um porteiro que trabalhava à noite no meu prédio, ele era baiano. E assim, na minha cabeça, né? Pô, na Bahia todo mundo joga capoeira, né? Capoeira veio da Bahia. E eu tô fazendo capoeira, sou baiano. E era moreno alto, forte, um senhor já. E eu falava, pô, esse cara deve ser bom de capoeira, que ele falou que já tinha jogado capoeira. E aí eu falei, como é que eu faço para ter mais abertura, para ter mais flexibilidade? Ele falou, toda noite, antes de dormir, você toma uma colherzinha de azeite, que vai te ajudar. Pô, me ajudou a ter maior piriri, meu velho. Mas eu ia nesse embalo, eu ia testando, né? E essa busca também era uma coisa que acontecia com muito prazer, muito prazerosa. Quando eu ia para o Rio, a gente treinava muito, não tinha... O treino acabava 10 horas da noite, morto, tomava um banho, tomava uma vitamina, ia dormir para outro dia, dar uma malhada na praia, dar uma corrida, uma nadada e já ficar pronto para a tarde para o treino. Então, essa coisa de buscar o tempo todo um maior conhecimento, eu acho que é muito da minha pessoa, sabe, Zé? E isso me fez muito bem. Eu sou muito curioso. Todos os países que eu viajo para dar curso, como eu ficava muito na casa de alunos, enfim, eu gostava de ver como o dia a dia do cidadão, como é a cultura do cidadão, como é a parte de educação, de segurança, de saúde, sempre fazendo uma comparação com o nosso país maravilhoso que é o Brasil, né? E apesar dos pesares, o Brasil, de todos os lugares que eu já fui, eu conheço mais de 50 países que a capoeira me levou, eu não trocaria nenhum pelo Brasil, nenhum, porque realmente o Brasil é um país abençoado.
Já até saí da pergunta, mas é muito... Mas, o Rala, e junto Zé, disso aí, só um minutinho, Zé. É porque eu não estou lendo quem está chegando aí, quem está entrando, mas quero mandar um abraço para toda a rapaziada. Muita gente passou por aqui. Se eu ficar lendo, eu não consigo me concentrar no bate-papo com você, tá? Olha aí, o Didi acabou de entrar, o Sinuca, tanta gente, né? Ó, o Monera, a Renata, minha esposa, está me dando uns toques aqui. Ó, Mestre Paulão, que é um irmão meu, grande, bacana demais. Então, assim, depois nós vamos poder falar mais aí com essa galera. Um abraço e um beijo para todos vocês. Valeu? Nós vamos continuar falando, rapaziada. Obrigado pela presença. Rala, me fala um negócio. Qual o maior ensinamento que Mestre Tabosa e Mestre Camisa lhe trouxe? Que você olha assim para eles e lembra assim do ensinamento que ficou marcado na pessoa deles? José, eu não consigo te falar apenas um ensinamento, são vários, né? Eu acho que o Mestre Tabosa, ele me ensinou muita capoeira, mas ele me pegou numa época que eu estava na formação de caráter, né? Jovem, Brasília tinha essas coisas de autoafirmação, tinha algumas confusões aí na cidade, e às vezes ele me dava um puxão de orelha, me dava umas duras, porque também Brasília é uma província. Até hoje as pessoas se conhecem. Brasília tem mais de 3 milhões de habitantes. Mas até hoje acontece uma coisa aqui, no meio da luta, no meio executivo, financeiro, as pessoas ficam sabendo sem precisar de acessar a rede digital, né? Então, assim, eu agradeço muito ao Tabosa, além de toda a capoeira que ele me ensinou, do que ele me aconselhava e às vezes me dava algumas duras para eu pegar mais leve. Eu acho que isso aí foi muito importante na minha formação como cidadão, como homem, né? O Camisa me ensinou muito também, com a perseverança, né? Com a história de vida dele. Eu acho que algumas coisas se identificavam com a minha, de sempre querer mais, de buscar mais, e muita técnica, e rodar, e fazer muitos alunos, e estar sempre bem fisicamente, né? Então, tudo isso eu acho que são contribuições que a gente leva o resto da vida. Esse ano eu completo 60 anos, e eu acho que, para a minha idade, ainda estou numa condição física para jogar mais uns 2 anos de capoeira aí, regional. Eu quero continuar jogando capoeira regional, porque é a capoeira que eu me sinto bem, que eu saio de uma roda com a alma lavada. Eles são dois líderes, né? Pela posição que eles têm dentro da capoeira. Que te deixou marcado assim um ensinamento sobre liderança que você pode lembrar deles? E de outras pessoas também, outros líderes também, fora da capoeira, ou da capoeira também, que você tem assim, pô, esse é um líder legal, esse leva a coisa de uma forma bacana. Zé, eu acho que eu prefiro... tem vários líderes dentro da capoeira. Você mesmo é um líder. Eu acho que o líder é aquele que consegue transmitir o que ele quer transmitir sem imposição, na conquista, né? O verdadeiro líder é esse. E você consegue isso. Nossos mestres do Raiz do Brasil, que eu mando um grande abraço a todos, e eu acho que todos são grandes líderes. Eu tive a oportunidade de conviver mais de perto com os mestres que participaram do nosso projeto da África, e todos eles mostraram uma liderança assim de alto nível, porque eles foram dar aula num país que a cultura é completamente diferente, coisas que lá é normal, aqui no Brasil não é, passar novos ensinamentos, acima de tudo, ouvir e aprender muito, porque eles têm muita coisa para nos ensinar. A África nos ensina muito. Eu inclusive, mudei muitas coisas na maneira de pensar quando eu comecei a conviver mais de perto. De 3 em 3 meses, durante 6 anos, eu tinha que estar na África. Quando eu não podia ir, ia algum mestre como supervisor para tomar conta, levar o outro mestre, trazer de volta com um novo planejamento de aula.
Então, assim, deu para conhecer de perto os mestres maravilhosos que nós temos. Não só vocês aqui mais perto de mim, mas os do Piauí, formados pelo mestre Tucano. Que não é de admirar, né? Que o mestre Tucano é um grande líder. Eu queria colocar ele como exemplo de liderança, pela tranquilidade, né? Pela harmonia. Então, não querendo desfazer de todos os mestres, eu coloco dentro da capoeira o mestre Tucano, do Piauí, como um grande líder. Oi, Rala, deu uma travada. Porque me Repete ligaram que aqui. travou, Rala. Repete que travou. Voltou? Voltou. Me Você estava ligaram aqui. falando que você vê o mestre Tucano como um grande líder. Um grande líder. Por quê? Porque ele tem os atributos que eu acredito que um líder deve ter. Ele consegue conquistar, demonstrar, fazer, ensinar com o exemplo, que é muito mais difícil você ensinar com exemplo, mas é muito mais fácil para a pessoa aprender com o exemplo. Tá? Então, o mestre Tucano, eu coloco ele como um grande líder da capoeira. Um grande líder. E Legal. tem outros líderes também que eu não quero falar para... Eu vou falar um, vou ficar faltando outros. Mas, por exemplo, no mundo executivo, eu tenho uma pessoa que eu me espelho há muitos anos, que não deve estar aí, que eu nem falei dessa live para ele, que é o Ricardo Jordão. Ele é um líder nato. Eu sempre me espelhei, porque ele foi superintendente em Brasília há muitos anos, teve cargos altos, de gestões altas na Caixa, e superintendente de mais de 40 agências. A superintendência dele, no meio de todas as superintendências no Brasil inteiro, tinha mais de 60 agências e ficava sempre entre a primeira ali, a segunda, e tudo na conquista. Um dia eu fui fazer uma visita, porque a minha superintendência era outra. Na superintendência dele, tinha totó, sabe aquele joguinho de totó na superintendência? Tinha uma sinuquinha, tinha algumas coisas assim, que antes de virar moda isso, né? Trazendo do exterior, que isso aí hoje é moda, levar o cachorrinho, levar o bicho de estimação, tá quebrando aquele paradigma de usar gravata e a coisa tem que ser muito linear, reta. Ele já colocava isso. Então, ele me ensinou muito. Quando ele tinha que promover alguém, ele promovia por merecimento, prata da casa, né? Elogiava, mas quando tinha que chamar atenção, chamava também. E uma coisa que também eu acho muito importante do gestor e do líder, se vai chamar atenção, tem que chamar nas internas. Tem que chegar para o aluno ou chegar para o funcionário, onde for, e bate um papo, dá um feedback verdadeiro, olhando no rosto e tentando mostrar o caminho que ele não está seguindo, que não é o caminho mais correto para aquela situação. E quando se for tiver fazer algum elogio, aí tem que ser para todos junto, né? Para o público, para a pessoa se sentir realmente valorizada. Legal. Você falou do Zé, eu mestre estou Tucano. preocupado com a hora, com quanto tempo já Não, tem aí? eu tô monitorando aqui, estou monitorando aqui. Você Tá. falou do Então, mestre Tucano, e o mestre Tucano, ele é muito legal porque ele tem uma liderança servidora, né? Ele antes de qualquer coisa, ele está pronto para servir, né? Isso é um exemplo muito bacana que a gente tem que pegar para a gente poder, que está à frente de algumas situações, poder levar isso para a nossa vida. Muito legal, viu, mestre? Cara, deixa eu Zezinho, te olha perguntar um só. negócio. Zezinho, Oi? antes de você perguntar, mandar um abraço para o nosso futuro contramestre Batata, que faz um trabalho maravilhoso em Crateús. Nosso grande mestre Moreira, um abraço grande, Moreira. Bacana você estar aí mais uma vez. Papiba, que é como se fosse um filho meu. Sinucão. Paulão, já falei. Né? Deixa eu ver quem mais está aqui. Pinóquio, quanto tempo, Pinóquio? Um grande abraço. Enfim. Alguém está assistindo você também da Fazenda. Lê, um beijo para você aí. O Didi, nosso campeão de karatê, um grande amigo, irmão. É um líder nato também, o Didi, para mim. Um grande líder na área de karatê e como executivo também. Né? Deixa eu ver aqui. Corujão, quanto tempo, Corujão? Um grande abraço para você, meu velho. Sabugo, Aranha. Só instantinhos, Bob, Claro. quanto tempo, Bob? Um abraço grande para você. Enfim,
Vamos lá, Zezinho. Vamos lá, vamos A, lá. li- o Rala, a live é sua. Você faz o que você que é o homem. Fica tranquilo, viu? Não, Zé, essa live é sua, é nossa, é de todo mundo que está assistindo. Por isso que ela Graças tá a bacana. Deus. Assim, tem que bombar mesmo, tá ficando legal. Rala, quando você fundou o Grupo Raiz do Brasil, você imaginava que ele ia tomar essa proporção que ele tomou? E quais são os aspectos que você acredita que fizeram com que o grupo chegasse a ser o que é hoje? Zé, quando eu fundei o Grupo Raiz do Brasil, o que acontece é que eu realmente eu não imaginava. Eu não imaginava que a gente ia crescer tanto. Mas eu acho que uma das coisas fundamentais que nos levou a ser o grupo que nós somos hoje, que esse ano completa 40 anos, é realmente o time que me rodeia. Vocês são muito feras em todos os aspectos. Nós temos uma riqueza humana indescritível. E nós temos hoje, mais do que nunca, uma coisa muito especial, que é o respeito ao próximo. A gente tenta diariamente transformar o nosso grupo numa família, né? Então, por exemplo, se um mestre vê um outro mestre conquistando um espaço, ganhando mais recurso, fazendo um evento legal, o prazer desse mestre é tão quanto de quem está realizando. Isso é muito importante. Eu só tenho que agradecer a Deus, né? Por ter tantas pessoas boas me rodeando. Sozinha ninguém faz nada, o andorinha não faz verão, como diz o ditado popular. Então, ao longo dos anos, nós fomos conhecendo mais de perto uns aos outros, e hoje eu diria que a gente não poderia estar num momento melhor em termos de relacionamento, de respeito, de valorização, de consideração. Quando tem qualquer coisa para se resolver, a gente não deixa para outro dia, né? Olha aí o Topo Gigio da Califórnia. Topo Gigio, graduado nosso lá, muito dedicado à capoeira. Um grande abraço para você, Topo Gigio. Do coração esse aí também. Vamos lá, Zé. E, Rala, você falou uma coisa que é legal, né? O grupo está fazendo 40 anos. E eu acho que essa coisa toda que você falou é muito fruto da maturidade do grupo, né? A gente é um grupo maduro, né? Então, eu vejo que a gente já passou por várias situações e, graças a Deus, a gente conseguiu contornar, e a maturidade é que proporciona isso que a gente está vivendo hoje, né? Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos essa vantagem também, né? Porque, por exemplo, Mestre Papiba, ele entrou para a capoeira dos primórdios aí do Raiz do Brasil, Mestre Dudu, Mestre Bahia, né? E depois Mestre Tatá. É uma geração assim, lá do começo. O Piauí comemorou 20 anos de Raiz do Brasil ano passado. Um trabalho forte, de qualidade, de quantidade, pessoas do bem, trabalhadoras que acreditam na capoeira. Então, assim, o tempo vai amadurecendo a gente. Talvez muitas coisas que eu fiz no passado, eu não faria hoje, eu faria diferente. Por isso que eu digo, realmente, a gente tem que ter calma para as graduações. Ninguém não tem que pular. Eu quero ser mestre. Você está na roda de capoeira na rua, você não está de abadá, você joga ali, você vai se mostrar mestre. Você não vai jogar como mestre por causa daquela corda, seja lá qual for a cor da corda, diferente do grupo. Então, é muito legal isso aí, tá? Cara, me fala um negócio. Você falou a questão do mestre. Quais inteligências, além da capoeira, é claro, que você acha que é requisito para uma pessoa se formar mestre? Porque ele vai precisar de gerir, de conduzir o grupo dele de capoeira. O que você acha que é importante a inteligência que ele tem para adquirir para poder, além da capoeira, ele ser Entendi. Um mestre. Zé, primeira coisa, o cara se tornar um mestre, eu acho que ele tem que ter um conhecimento vasto na capoeira. Não só de dar aula, mas
ter passado e vivido alguns momentos dentro da capoeira, porque só a vivência te dá experiência. Eu posso falar a vida inteira algumas coisas que só a vivência. Acabou de me vir uma situação aqui, de uma visita que nós recebemos uma vez na academia do Mestre Tabosa. Fiz um jogo duro com uma determinada pessoa, que não vem ao caso. Hoje é meu camarada, não está mais na capoeira, mas está no mundo da luta. E me saí melhor do que ele no jogo. Eles foram... Coincidiu de 3 grupos foram visitar numa sexta-feira. No outro dia eu fui num batizado, na academia, no grupo dessa pessoa, que eu saí um pouco melhor do que ele no jogo. E eu vivia falando para os alunos, capoeira é o seguinte, você desceu no pé do birimbau, você está jogando, fica de olho. O cara pode te dar uma boca de calça, uma cabeçada antes de você sair para o jogo. Não sabe o que aconteceu em rodas anteriores. E a capoeira daquela época, dos anos 80, era muito isso. Era capoeira luta, muito objetiva, né? Então, eu vivia falando isso para os alunos, que eu aprendi na leitura, na nomenclatura, mas assim, não tinha vivenciado isso. E na noite anterior, eu tinha jogado um jogo mais pesado com ele e desci no pé do berimbau com ele, sem prestar atenção, relaxadão, já tinha jogado. Zé, eu saí, dei um AU antes de botar o segundo pé no chão e deu uma ponteira, pegou na boca do estômago. Eu ginguei 2 vezes, não consegui mais gingar, voltei pro pé do berimbau, o cara saiu da roda e não jogou mais. Estou no prejuízo, empatou com o outro. Então, assim, é a vivência, a gente tem que ter vivência, né? A pessoa, para se formar numa faculdade, se você parar para pensar, faz o primário, já de infância, primário, depois 4 anos no ensino fundamental, mais 3 no ensino médio, passa por vestibular, mais 5 anos, dependendo do curso, para se formar, e só depois se forma com o nível, curso superior. Para se formar mestre, vem mais. E eu entendo isso com a capoeira. Eu acho que a capoeira não fica abaixo de nada que se diz em termos de conhecimento. Eu tenho a capoeira como filosofia de vida. Então, primeira coisa é ter conhecimento, ter vivência. Segunda coisa é ter a sensibilidade da inteligência emocional, de saber ouvir, de saber interagir, né? Não necessariamente tem que fazer um trabalho. Não, porque nós temos alguns mestres no grupo que não partiu para desenvolver um trabalho. Isso não quer dizer que esse mestre não pode ser formado. Cada um tem a sua função e a maestria da capoeira tem vários aspectos, várias vertentes. Isso aí é mais uma riqueza que a capoeira nos dá. Então, em termos de conhecimento, obviamente, capoeira. Toques de berimbau, jogo, saber a linguagem da Angola. Pode não ser um exímio angoleiro, mas se for para uma roda de angoleiro, não vai passar vergonha, vai brincar e às vezes ainda vai dar uma passada para as costas, marcar um pontapé, uma banda, enfim, uma cabeçada, como os angoleiros gostam de fazer. Então, isso aí é muito importante, tem que ter isso, tem que ter. E se tiver um trabalho vindo por trás, melhor ainda, porque vai motivar também esse mestre. Mas se não tiver, como vários que partiram, deram continuidade na capoeira, fizeram a capoeira crescer e enriquecer diante a sociedade, mas tem que continuar ali nos treinos, tocando, cantando, para poder fazer. Se possível, eu acho que não é uma obrigação, mas eu acho que se torna mais completo ainda aquele mestre que consegue confeccionar um berimbau, fazer um berimbau. Como é que planta uma cabaça? Quantas sementes eu ponho na covinha da cavaça? Com a distância de um palmo, de uma cova para outra da semente? A madeira que a gente corta numa floresta, não cortar ela reta, cortar de volta. Enfim, é muito importante ele também saber isso. Como tirar um arame do pneu, como cortar a cabaça, dar o tratamento, deixar antes de furar, bota ela de molho umas 2 horas para depois tirar com mais facilidade, passar uma lixa, envernizar, furar, dar uma distância de 1,5 dedo para fazer os furos. Enfim, eu acho que tudo isso são informações que enriquecem o mestre, mas não necessariamente todos os mestres têm que fazer isso. Um mestre que encora um atabaque, como tem vários mestres aí que encoram bem. No nosso grupo nós temos o Banjo, tem o mestre Curujito lá do Maranhão, que
me ensinou uma nova técnica agora, muito mais fácil, muito mais legal. Então, eu acho que isso é muito legal para o mestre saber. Mas a inteligência emocional é muito difícil, Zezinho. E a gente tem que saber lidar com isso. Né? Aquele coisa de momento de você lidar só com a emoção não é muito bom para o mestre, de forma alguma. Na verdade, o mestre tem que ter mais acertos do que erros para ele se formar mestre. Legal, Rala. Rala, você já passou por isso. Na sua opinião, por que que o mestre ou um aluno graduado sai de um grupo? Zezinho, podem ser N motivos, né? Porque o ser humano é diferente um do outro. Eu acho que quando eu entendo assim, no meu caso, se a gente quer buscar algo diferente ou não está mais satisfeito no emprego, num relacionamento ou coisa assim, ou na capoeira, a gente tem que buscar a nossa felicidade. Porque se nós não buscarmos nossa felicidade, a gente vai estar prejudicando a nossa arte, a capoeira. Então, se eu me sinto bem, como em vários locais que eu vou, não só dentro do Raiz do Brasil, aqui em Brasília tem várias rodas. Você quer uma roda mais gostosa de jogar do que a roda da Torre, do Cal, que é um mestre Cal, que é meu camarada há mais de 30 anos, camarada do coração, fora da capoeira, que me ajudou muito aí no momento mais difícil da minha vida, que todo dia eu tenho que pedir a Deus força para continuar, né? Você vai em Sobradinho, tem a roda do mestre Paulão, tem a roda em Planaltina do André. São muitas rodas, então você tem que ir e se sentir bem. Às vezes, se é um jogo mais apertado, faz parte também. Capoeira é luta. E isso é importante para a gente. Quando eu vou em Teresina, no Piauí, eu volto todo quebrado para cá. Não tem jeito de não jogar. Eu vou para Califórnia, lá no Papiba, jogo, volto quebrado. Vou para o Curu, Nova York. Vou para a África, fico uma semana. Quantas vezes nós fomos juntos? A gente sai do avião, tem uma roda de capoeira no aeroporto esperando a gente. Então a gente tem que se sentir bem. Fui para Papagaio agora em novembro, final de novembro, joguei como se fosse uma criança, assim, de motivação. Então são muitos grupos em Pipa, o trabalho que é feito em Pipa pelo Alex. Galera, a conversa estava tão boa que eu nem vi o tempo aqui passando e tomamos uma rasteira aqui. Vamos voltando, porque o papo vai continuar. Mestre Halil lá na área e a galera já vai... Vamos chegando. O mestre já está entrando aí já. Oi, Rala. Oi, Zé. Desculpa, cara, a conversa estava tão boa que eu nem vi o tempo passando aqui. Ela deu uma rasteira na gente aqui, o Instagram. Mas a gente estava falando de o que faz um capoeirista. A gente já passou por essa experiência. Um capoeirista, seja ele mestre ou aluno graduado, quando ele sai de um grupo de capoeira, né? Pois é, eu já respondi. Você pegou a resposta, né? Eu acho que a pessoa tem que se sentir bem. Se não está se sentindo bem, tem que buscar felicidade. Eu acho que nós vivemos num mundo para aprender, para se doar para as pessoas que a gente gosta e para buscar felicidade. Eu acho que isso aí é uma maneira boa de se viver. Se a pessoa, por algum motivo, quer trilhar seu caminho, com certeza, eu faria como eu fiz e as pessoas têm que ir atrás do que é bom para eles, do que ele acha melhor para eles. Existe alguma mágoa, Rafa? Não, de forma alguma. Eu só acho que, às vezes, existem maneiras diferentes das pessoas agirem, né? Até porque a pessoa convive com o mestre tantos anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e tudo pode ser feito de uma maneira bem camarada, como na capoeira. Mas sem mágoa, de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Eu desejo saúde de coração e alegria para todos que já passaram por nossa escola, que aprenderam muito na nossa escola e não aprenderam só a capoeira, aprenderam como ser uma pessoa melhor. Porque, como eu disse, nós temos grandes mestres. Então, isso é muito importante para qualquer pessoa. E o trabalho que a capoeira desenvolve no mundo
é um trabalho incomparável com qualquer coisa, Zé, pelo seguinte, porque a capoeira não é só importante numa comunidade menos favorecida. A capoeira é importante em todos os segmentos e dentro da sociedade, em níveis da sociedade diferentes. Nível social das pessoas que treinam. Quantas pessoas que têm poder aquisitivo elevado, conhecimento, estudo, e chegaram com vários problemas na capoeira, pessoas que tomavam antidepressivo, pessoas que tinham síndrome do pânico, enfim. E essas pessoas, através dos ensinamentos, da filosofia do Raiz do Brasil, de vários grupos também que têm uma filosofia legal, a filosofia da vida da capoeira mudou isso nas pessoas. Tem alguns casos que eu não vou revelar aqui, mas que realmente mudou 100% a vida de várias pessoas. Então, tudo isso é feito através da nossa arte da capoeira. Rala, me fala um negócio. Qual é o legado que você quer deixar enquanto mestre e enquanto instituição de capoeira, no caso, o Raiz do Brasil? Zé, o legado, eu acho que ele já está acontecendo, que é a formação de outros mestres, de grandes mestres como nós temos aí, e de maneira ampla, mostrando que a capoeira é uma ferramenta que melhora, de melhoria diária, de melhoria de vida, de estado emocional. Então, tudo isso já tem acontecido. Uma coisa que eu gostaria muito, que eu vou fazer, batalhar agora que eu realmente me aposentei, porque eu não senti o gosto da aposentadoria em janeiro de 2015, quando eu aposentei na Caixa, porque eu já assumi um outro trabalho e fiquei por lá mais quase 4 anos e meio. Agora que eu estou bem tranquilo, tirei, diria, 100% a gravata, eu quero me dedicar mais ao nosso grupo, à capoeira, visitar alguns lugares pequenos, cidades pequenas do interior onde tem Raiz do Brasil. Quero continuar firme no projeto para a gente colocar a capoeira em todos os países da língua portuguesa, da CPLP. A gente tem Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, enfim, lugares Moçambique, para a gente devolver para a Mãe África tudo que ela nos deu. E vou dizer uma coisa, Zé. O trabalho que foi feito por vocês, pelo Raiz do Brasil, em Santo Tomé e Príncipe, não só mudou, como continua mudando vidas, em termos de saúde, de educação, de respeito à mulher, de respeito ao mais velho, de respeito à natureza, à ecologia, a melhora de técnica do cantar, do tocar, do ensinar. Então, o que foi feito nesse projeto pelo Raiz do Brasil foi uma coisa que realmente me chamou muita atenção, de tudo que eu já vivi na capoeira. Legal mesmo. Fala, me fala um negócio. Você acredita que para a capoeira evoluir em representatividade, os grupos de capoeira precisam de se profissionalizar ainda mais? Ô Zé, eu acho que isso aí, se profissionalizar, tem que ser uma constante na vida, não só nos grupos de capoeira, em tudo. E isso acontece no mundo. O grupo de capoeira que não se profissionalizar, ele vai ficando para trás. E quando eu digo se profissionalizar, não é esquecer que quem comanda a roda é o Gunga. Que uma roda bem feita faz com que pessoas joguem como se tivesse voltado, no meu caso, 30 anos de idade. Não pode esquecer dos fundamentos da capoeira. Quando eu digo se profissionalizar, é se organizar melhor. Se vai para uma apresentação, chega todo mundo bem vestido, vai fazer uma viagem para o exterior. Estou dando alguns exemplos que estão vindo na minha cabeça. Que esse grupo vai todo uniformizado, já chega na aduana, em países que a gente tem mais dificuldade para passar, quando mostra o passaporte, como Estados Unidos, Japão, agora na Europa, mais do que nunca, por causa da pandemia, mas antes,
Então, as pessoas têm que se colocar de uma maneira diferente. Estudar mais, estudar capoeira. Os estrangeiros estudam muito a nossa história, a capoeira. Engana quem fala, não, mas tem que vir beber água na fonte. Legal. Quando muita gente chega aqui, fica encantado com uma roda, com essa energia, tudo que acontece. Aquele jogo explosivo, um jogo mais objetivo, um pontapé em cima, tira uma rasteira, uma tesoura, uma queda, uma cabeçada. Ficam doidos. Mas tem muito gringo jogando melhor que muito brasileiro. E a gente tem que dar a mão à palmatória. Claro que os grandes mestres estão aqui, outros foram morar fora, com tempos grandes mestres fora do Brasil, né? Ontem mesmo tivemos uma live super legal, com o mestre Capixaba que continua em Vitória, com o mestre Peixe Cru que está em São Paulo, mas com o de Mola, que está longe, de Mola está na Suécia há muito tempo e está fazendo um trabalho lá com muito tempo, divulgando, fez bons capoeiristas. Mestre Sabiá também, que é um grande amigo meu, irmãozão, todos eles, né? Capixaba foi um espelho para mim quando eu era novo, ainda corda roxa. Quando eu passei no concurso da Caixa, eu falei, meu irmão, até me chamar, vou ficar no Rio treinando. Então eu ia muito lá, ficava vendo o Capixaba jogar, jogava com ele, treinava. Ele me ensinou também com exemplo, de correr, de malhar, sem ter grana para ir para academia, aquela coisa natural, né? Que você trabalha com o próprio corpo, que é o que a capoeira exige da gente. Então, acho que a gente tem que estar se profissionalizando, se atualizando o tempo todo. Isso é muito importante. E qual o aprendizado que você adquiriu como gestor no seu trabalho fora da capoeira que você gostaria de ver na capoeira ou nos grupos de capoeira? Cara, eu acho assim, poder colocar pessoas no lugar certo na hora certa. Um exemplo, você vai fazer um show, então você tem que conseguir enxergar aqueles graduados ou até mesmo os mestres, onde eles podem produzir melhor em determinados locais. Te dar um exemplo aqui, nosso graduado, o Grilo, ele sempre fica lá nos bastidores ali, mas está sempre fazendo da maneira tudo acontecer certo. Não passar muitas atribuições para as mesmas pessoas, saber dividir as tarefas e incluindo todo mundo para que todos se sintam parte do processo, indiferente se é show, se é batizado, se é uma viagem, se é um treino, se é uma corrida com alguma coisa de capoeira, entendeu? Isso é o que mais me ensina no mundo executivo. Tem que ter a organização. Isso aí é muito importante. E na capoeira não é diferente. A gente estava falando de profissionalização, né, dos grupos, e eu acho que o projeto da África foi um grande desafio para a gente, porque a gente tinha que prestar contas em todos os sentidos, né, de tudo que era feito lá. E então isso foi uma grande escola para a nossa escola, eu vejo, né? E qual foi o seu maior desafio que você enxergou com esse projeto lá na África, para você? Zé, na verdade, foi a gente conseguir dar o start, né, do projeto. Nós temos muita sorte. Eu tive na Agência Brasileira de Cooperação, que é um órgão de dentro do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores. Conversei com o ministro da época, que era Ricardo Farani. Me lembro como se fosse hoje. Cheguei, ele me atendeu 10 minutos, 5 minutos antes de começar o jogo do Brasil, na Copa, eu acho que foi de 2010. Teve uma Copa em 2010? Teve. Sim, sim. Foi 2010. E ele falou, comecei a bater papo, eu vi que ele era um cara gente fina e não tinha muito problema da gente poder conversar à vontade, né? Apesar de ser diplomata, que o diplomata é a pessoa mais tradicional, nada contra, faz parte, inclusive, da diplomacia. Mas ele falou, você se incomoda de eu ligar a TV aqui, no gabinete dele, para a gente ver no jogo? Eu falei, de forma alguma, fomos bater um papo.
Eu já tinha levado o projeto para ele. Ele falou, o que a gente quer não é nada disso. Inclusive, nós não podemos fazer um projeto com essas características, com essa proposta. Tem que mudar. Aqui é a Agência Brasileira de Cooperação. Nós levamos conhecimentos para os outros países da língua portuguesa. Tem que trazer um projeto para cá, e aí você vai em São Tomé e Príncipe para fazer uma prospecção, para conhecer o local. E nós fomos, já existia um movimento de capoeira lá, mas um movimento bastante perdido, as pessoas não sabiam tocar um toque de berimbau, mas a aptidão e o condicionamento físico era uma coisa incrível. A facilidade que eles pegavam as coisas. Então nós passamos coisa de uma semana, 10 dias lá. Fui eu, o mestre Edinho, o mestre Papagaio e o mestre Crei, na época não era mestre ainda. Foi uma viagem muito importante para que o projeto acontecesse. Buscamos informações lá. O mestre Papagaio me ajudou muito com esse projeto, inclusive no pontapé inicial, escrevendo. Tivemos um apoio muito grande de várias pessoas da Agência Brasileira de Cooperação, em particular esse ministro, Ricardo Farani. Um grande abraço para você, ministro. Da Ana Pérez, que também foi nossa executora, que fiquei impressionado como ela é envolvida com a África, como ela consegue enxergar as necessidades. Com o Paulo também da ABC, e que acreditou muito no nosso trabalho. E aí levamos o projeto, apresentamos, foi incrível, porque esse projeto, o trâmite dele é 1 ano. Isso foi em final de novembro para dezembro, que já estava frio em Portugal, quando nós descemos. Eu me lembro da data justamente por isso. Em março, nós assinamos o projeto, por 1 ano. E teve tanto sucesso esse projeto, mestre Zezinho, e toda essa rapaziada, essa galera bacana que está nos assistindo, que a própria CPLP, Comunidade de Países de Língua Portuguesa, eles começaram a interagir e bancar e aumentar, porque era bilateral, era Brasil-São Tomé. Isso era através da Agência Brasileira de Cooperação. A partir do momento que a CPLP entrou, passava a ser trilateral, ou seja, mais de 2 países. E depois nós fomos para Guiné-Bissau, depois de 2 anos já de projeto, com todo o sucesso que estava fazendo. Fizemos a prospecção em Guiné-Bissau. Fui eu, mestre Davi, mestre Papagaio, o Roqueiro, contramestre Roqueiro, que é uma pessoa muito especial de Uberaba, parceirão do CREI, uma pessoa muito iluminada, e Vampeta, que é o nosso professor, que está em São Paulo. Qual a cidade, rapaz? Franca. Como? Franca. Franca. Um abração para o Vampeta e para o Stallone também, Stallone. Vocês estão aí nos representando. E aí fomos. Então, fizemos uma prospecção, fomos à embaixada, fizemos uma apresentação, conversamos com o embaixador, com o secretário de Cultura, o ministro de Cultura do país. Nessa visita ao ministro de Cultura foi bacana, que estava acontecendo na África, em Cacheu, uma cidade a 3 horas de Guiné-Bissau. Um festival africano de capoeira. Apresentamos a capoeira. Quem entrar na internet, olha aí, Guiné-Bissau, Raiz do Brasil. Então, foi muito importante para a gente tudo isso que foi acontecendo. E depois que eles viram que a capoeira não estava ensinando só capoeira, porque o projeto ensinamentos de capoeira e cidadania. Então, de 3 em 3 meses, quando nós trocávamos o professor ou o mestre responsável que ficava lá, como você ficou, 3 meses, a gente levava um tema ou 2 temas. Sobre saúde, higiene, doença venérea, prevenção contra drogas, a parte violência contra a mulher. Violência contra a mulher, ecologia, a natureza, enfim. E a gente apresentava depois esses relatórios de 3 em 3 meses, com a prestação de conta, que seria o relatório, porque nós não tínhamos prestações de conta financeira, porque isso tudo era bancado pela própria CPLP numa conta que existe ainda lá em Portugal, que tomava conta do projeto. Então, isso aí foi também uma opção minha de não mexer com recurso, porque como eu venho de instituição financeira,
Eu sei que 1 centavo faz diferença. Então, vamos fazer o seguinte, quando a gente estiver aqui, vocês bancam a passagem, bancam a estadia, pagam a hora-aula, e assim foi da melhor maneira possível. Então, esse trabalho na África resultou e resulta até hoje. Hoje nós temos mais de 800 alunos. São 15 distritos dentro de Guiné, de São Tomé e Príncipe. A capoeira está faltando um pouquinho para entrar como matéria obrigatória nas escolas, 118 escolas do governo. Então, nós tivemos um retorno muito grande em termos de produtividade e do que nós recebemos de conhecimento, da cultura, quando que a gente imaginava ir para a África, para a mãe África, para poder ensinar um pouquinho do que a gente sabe, né? Vamos para a próxima. Alan, você já fez de tudo na vida, né? Quase muita coisa. Está faltando algumas poucas coisas. Mas eu já estou sabendo que você está escrevendo um livro, né? Queria que você falasse um pouco desse livro, qual é o tema desse livro. Ele já tá sendo produzido. Como é que está essa situação aí? Zé, esse livro é um livro que eu estou fazendo em agradecimento à capoeira. E como é que eu estou agradecendo a capoeira? É um livro para quem não entende do mundo, do universo da capoeira, um leigo, um executivo, pega o livro para ler, ele vai ver, por exemplo, um capítulo, Volta ao Mundo. O que representa a volta ao mundo dentro da capoeira? Comparando a volta ao mundo num trabalho burocrático, executivo. Eu estou fazendo uma comparação do que a gente vive no esporte, no mundo desportivo, com o mundo executivo. Só que esse esporte, que também é esporte, é a capoeira. Então, eu acho que é um livro bastante diferente de tudo que a gente está acostumado a ler. E para o capoeirista vai ser muito bacana, porque eu cito exemplos muito mais no mundo executivo, mas comparando com o que acontece na capoeira. Então, eu acredito que vai virar um best-seller aí para a gente ler à vontade. Tomara. E já tem uma data, já uma época para fazer esse lançamento? Para o ano que vem, esse ano ainda? Zé, eu quero fazer o lançamento ano que vem. Esse ano nós iríamos comemorar 40 anos de criação do Grupo Raiz do Brasil. E com tudo isso que está acontecendo, nós no ano que vem nós vamos estar comemorando os 40 anos, apesar de ter já completado 41 anos. Então vai ser esse lançamento. Junto com a formatura de Brasília do contramestre Bocão e contramestre Nage, e de Teresina, dos alunos do mestre Tucano. Sinuca, que está há 10 anos, faz um trabalho muito bonito lá em Drammer, na Noruega. Você já esteve lá. O Rap, que também já esteve na África, passou 3 meses nos ajudando, contramestre Rap. O Galeguinho, que também é do Piauí. O Grande Marrecão, que também é super especial. Eu não posso ficar elogiando muito, porque senão vai causar ciúmes, elogia um mais do que o outro. Mas o Marrecão, ele se identificou tanto com São Tomé e Príncipe e teve assim, um resultado tão legal que a embaixada convidou, se ele tivesse condição, ele voltou e passou mais 3 meses. Então, ele foi 3 meses, passou um ano, voltou. E o Pimenta, né? Então, eu falei 5, né? Marrecão, Rap, e o Pimenta, que vai ser o primeiro corda vermelha. Tá uma barulheira, né, Zé? Mas tá legal, tá legal. Aqui é ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, Raul. É ao vivo. É ao vivo. É o primeiro corda vermelha que o mestre Touro vai formar, né? Mestre Touro, que é aluno do mestre Tucano, já tem a graduação elevada de mestre. Também é um amigo especial meu, é pau para toda a obra. Esse aí eu vou te falar. E uma pessoa com leveza, porque consegue unir o útil ao agradável, né? Ele vivencia a capoeira. Então, o contramestre Pimenta vai ser formado pelo mestre Touro também. Legal. Alan, a gente está chegando no final aqui do nosso cronograma que eu tinha preparado aqui para a nossa conversa. A gente vai entrar depois
numas perguntas que o pessoal mandou para a gente. E aí eu vou estar passando para você através de vídeo. Mas antes disso, pergunta e resposta, é um jogo de São Bento Grande, tá? Diálogo nosso aqui. Família, o que representa para você? Estabilidade. Raiz. Emoção, amor. Amigos. Eu vou pedir para a Renata sair dali, que eu quase chorei aqui. Não fica aí não, por favor. Dá licença aí. Vem para cá e pega esse cachorrinho aqui, por favor. Não vai embora não. Fica na porta. Amigos, Rala. Sinceridade. Doação. Jogo de capoeira. Regional. Jogo de capoeira. Regional e voltar a ser jovem. Alegria no coração. Roda de capoeira. Todas, todas. Roda de capoeira é fazer com que a gente lave a alma depois que sai de dentro de uma roda, mesmo quando a gente não joga. Se tiver um clima, um axé. Muitas palavras, resumindo, é emoção pura. A capoeira. Filosofia de vida para mim. Deus. Nosso caminho, nossa força. Legal, Alan. Muito legal.